Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal. Como sempre aí trazendo para todos vocês as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube. E no vídeo de hoje a gente vai tocar em assuntos aí bem delicados, bem importantes. Começar falando sobre o retorno do futebol aí, com opiniões de presidente da República, clubes aí, né, que estão sob pressão fortíssima financeira. Vamos falar também sobre venda de jogadores do Vasco, a diretoria do Vasco aí praticamente oferecendo jogadores para o mercado europeu, tentando, né, uma possível venda de um dos meninos da base. E também vamos falar do futebol vascaíno, que tem aí algumas novidades, tem algumas mudanças, né, que devem estar acontecendo para o restante da temporada. Então já peço para você acompanhar o vídeo até o final, não esquecer de deixar aquele like, aquele joinha, aquela curtida logo aqui embaixo. E se você é novo no canal, tá conhecendo aqui o nosso trabalho pela primeira vez, fica o convite para você se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho e não esquecer de ativar o sininho de notificações para sempre receber os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados, beleza? Então vamos começar o vídeo aqui falando, né, sobre a questão do futebol brasileiro. Como a gente sabe, o futebol ainda está parado, não tem uma data, não tem uma previsão oficial para o retorno das partidas. Alguns clubes já retornaram, né, os treinamentos presenciais, né? Os grupos ali já estão treinando normalmente, como é o caso do Grêmio, do Internacional. Outros clubes ali estão se adaptando com treinamentos remotos, né? O clube passa uma cartilha e os jogadores ali treinam nas suas casas ou em algum lugar ali que eles possam estar fazendo esses trabalhos. E outros clubes, como o próprio Vasco, nada ainda começou, né? Tá tudo completamente parado devido às recomendações de cada um dos estados. Então a situação tá difícil. Hoje aí, mais uma vez, o presidente da República, o Bolsonaro, tentou de alguma forma agilizar esse retorno do futebol. Parece que ele tentou entrar em contato com os treinadores da Série A do futebol brasileiro, porém não teve êxito, não teve ali nenhum tipo de resposta positiva. Parece que a grande maioria dos técnicos é contrária ao retorno do futebol nesse momento. Então a situação está muito difícil, porque a gente sabe que os clubes, né, os presidentes dos clubes, por trás dos bastidores, por mais que eles estejam aí falando que vão seguir as recomendações, eles estão cada dia mais preocupados com a situação financeira de cada um desses respectivos clubes. Então vamos esperar, acredito aí que no mais tardar semana que vem a gente tenha um posicionamento oficial da CBF, do Ministério da Saúde e provavelmente de cada um dos estados em relação a tudo isso aí sobre o retorno do futebol. E falando em questão financeira, parece que a situação do Vasco aí tá pior do que a gente imagina. A gente sabe que o clube vive um momento muito complicado, a gente sabe que o clube já perdeu patrocinadores, que desde o começo do ano o Vasco não paga um mês de salário. Se não fosse aquela nossa atitude no final do ano passado da associação em massa, eu arrisco a dizer que o Vasco hoje talvez aí teria não fechado as portas, que a gente sabe que isso não existe, mas cara, o Vasco não teria pago desde outubro do ano passado, ou setembro, agosto do ano passado. Então a situação está complicadíssima. E o que o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, provavelmente aí tenha decidido fazer é oferecer jogador, é praticamente colocar os jogadores, né, por seus empresários sendo oferecidos a clubes europeus. O Thales Magno tá mais que claro que o Carlos Leite tá ali na Europa dando, né, o atleta, dando ali as possibilidades de clubes europeus fazerem uma proposta e tirarem o Thales do Vasco. Mas parece que não é só o Thales, parece que Marrone e Andrei estão exatamente na mesma situação. Isso aí me amedronta muito, porque a gente sabe que quando o clube não tem dinheiro, as vendas são vendas muito fracas, são vendas muito ruins, são vendas muito abaixo do que o real valor, né, do jogador é. Sabe que o passe do Thales Magno hoje está avaliado em torno de 35 milhões de euros. Porém, se chega uma proposta no Vasco hoje de 8, 9, 10 milhões de euros, eu garanto para vocês que o presidente, já ia falar presidente Eurico Miranda, porque me lembra muito, né? Mas o presidente Alexandre Campelo faria essa venda ali sem piscar os olhos, venderia ali
no ato, simplesmente para falar no final do seu mandato que deixou o clube com os salários em dia. Então é triste, não se surpreenda aí se algo realmente aconteça nessas próximas semanas, se o Carlos Leite, por exemplo, vender o Tales lá na Europa, ou se o Andrei for ali cedido, né, por algum clube também, ou brasileiro, ou internacional. Não ficaria surpreso se amanhã ou depois surge a notícia que um Palmeiras, que um Atlético Paranaense, que um próprio Flamengo venha comprar um dos nossos atletas aí por questões caóticas financeiras que vocês da diretoria acabaram colocando o Vasco. Em relação ao futebol vascaíno, né, com toda essa crise que a gente vive, parece que algumas coisas estão mudando. Como a gente sabe, Bruno César está voltando a ter uma oportunidade, teve o seu contrato renegociado, ficará no Vasco por mais 2 anos, ou seja, 2020, 2021 e 2022, já falei sobre isso aqui no vídeo de ontem, não mostrou nada até hoje com a camisa do Vasco, espero que a partir desse momento aí, dessa volta do futebol, possa estar fazendo boas partidas. O nome do Rafael Galhardo, lateral direito, parece que está sendo cogitado também de ganhar uma oportunidade, não é certo ainda, existem algumas dúvidas ali se ele terá ou não essa chance, né, até porque nós temos o Iago Pikachu, tem ali os meninos da base, né, que estão subindo e podem ganhar chances como o Natan, por exemplo, e também surgiu o nome do Oswaldo Henrique, zagueiro que era do Vasco, tá sem clube no momento, tem uma dívida, o Vasco tem uma dívida com o atleta e poderia ser outro jogador que poderia ali estar sendo reintegrado ao elenco, voltaria ao Vasco, mas também ainda não está certa essa negociação, porque parece que a pedida do atleta no começo da temporada era muito maior do que o Vasco estaria disponível, né, a pagar para o jogador continuar no clube. Então esperar, fico triste com algumas dessas notícias, né? Como eu falei, venda de jogadores aí da base, inclusive na live, no bate-papo que aconteceu entre o Fred Guarim e o Thales Magno, que foi super legal. O Guarim foi muito categórico quando ele falou com o Thales Magno, dando ali, né, um conselho para ele ficar no Vasco, pelo menos por algumas temporadas. Ele tem 17 anos. Muitas vezes uma saída tão precoce acaba não sendo positiva para o atleta. Quem se lembra, Felipe Coutinho, quando saiu do Vasco há exatos 10 anos atrás e foi para a Inter de Milão, ele não era titular, ele foi emprestado, ele era um jogador ali que muita gente até desconfiava que não daria certo, foi dar certo bem depois. Então o Thales aí precisa ter essa consciência, as pessoas em torno do Thales têm que ter essa noção de que de repente uma saída tão jovem pode acabar atrapalhando e até muitas vezes terminando a carreira de um jogador tão promissor quanto ele. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar e vamos torcer para que alguma coisa aconteça, seja o sócio torcedor aí bombando de novo, ou então alguma outra possibilidade de investimento no clube para que a gente não precise se desfazer da nossa molecada aí por valores tão baixos quanto a gente sabe que o Campelo está disposto a vendê-los, beleza? Então, ó, deixa aquele joinha aí no vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser se tornar um membro, um sócio do canal, clica aqui, ó, nesse botãozinho do lado da tela, custa apenas R$1,99. Assim que tiver o lançamento da nova camisa do Vasco da Capa, nós iremos fazer sorteios aí de camisas em todos os jogos do Vasco, para você que é membro aqui do nosso canal, e também você aí participa dos grupos de Zap e muito mais. Valeu? Tamo junto. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!